Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a do deputado Sérgio Majeski, com quem nós passamos a conversar agora. Deputado, você tem posicionamento firmado com relação à disputa nacional em outubro? Como é que você está vendo essa polarização? E uma loucura aparente da terceira via? Então, você está querendo saber se eu já tenho um posicionamento? Qual a leitura crítica que você faz disso? A gente nem pede um posicionamento, mas uma leitura que você faz. Eu acho que, assim, mais uma vez a gente vai ver no Brasil, e por extensão nos estados, não só em nível federal, nos estados, uma disputa por poder e não uma disputa de projeto para o país, ou uma disputa de projeto para o estado. Porque eu penso que, assim, a gente precisaria já ter evoluído muito na questão de que uma disputa eleitoral, ela deveria estar no campo das ideias, né? No campo dos projetos. E aqui no Brasil, nos últimos tempos, se polarizou de tal forma que uma coisa que já existia, que era a luta pelo poder, agora radicalizada, polarizada demais. E vai ficar se discutindo questões comportamentais, questões em tese ideológicas e tal, e vai se esquecer de debater o que nos interessa efetivamente. Qual é o projeto para alavancar a economia brasileira? Projeto crível. Não é o oba-oba, não é, né, qualquer coisa que pode encantar, mas que não tem fundamentação nenhuma. Então, assim, qual o projeto que as pessoas vão apresentar para alavancar a economia, para criar emprego, para reduzir a violência, para melhorar substancialmente a questão educacional? Enfim, isso vai ficar tudo em segundo, terceiro plano, porque no calor do debate mesmo vai entrar essas picuinhas, essas questões paroquianas, essas questões, né, emocionais, né, porque a intenção é essa, me parece. Passionalizar. Com o emocional, porque parte, né, das pessoas acabam votando, então, com o coração e com o fígado e não, né, com o cérebro. Então, assim, eu me preocupo muito com isso e acho que vai ser uma eleição ruim, assim, nessa questão do nível de debate, né, porque assim, seria interessante você ter, né, na campanha eleitoral um debate elevado, né, um debate bem elevado mesmo, né, qualificado é o termo, né, um debate qualificado, e que a gente sabe já de antemão que não vai ter. Sobre essa questão da terceira via, eu espero que consiga se configurar um nome para a terceira via. Eu acho que isso é de fundamental importância para tentar qualificar um pouco mais esse debate e sair dessa polarização. Né, tem se visto que não vai ser fácil, né, configurar um nome, mas eu ainda tenho esperança. Eu acho que, assim, até na última hora eu vou acreditar na possibilidade de um terceiro nome. O senhor é frequentemente identificado como um estranho no ninho, em função dos seus posicionamentos políticos, e exatamente por isso que o senhor anunciou aqui antes, né? A expectativa é que as ideias sejam esgrimidas, não as pessoas, né? Isso. A política deveria ser a arte da discussão das ideias, qual que é a melhor ideia, e não qual é a personalidade mais cativante. Exato. Digamos assim. Mas veja bem, você se lembra de algum momento em que nós tivemos uma eleição em que se configurou esse quadro de um mero debate de ideias? Então, eu acho que não, nós nunca tivemos, mas eu acho que piorou nos últimos tempos, com essa questão da radicalização de uma pseudo-esquerda e de uma pseudo-direita. Porque, na verdade, na minha concepção daquilo que eu entendo como política, e o que a gente poderia classificar como uma esquerda de ideias e uma direita de ideias, porque, olha só, não há problema nenhum que você esteja de esquerda e que eu seja de direita, e que nós tenhamos pensamentos diferentes e que eu possa respeitar você. Porque você o fato de você ser de direita e eu ser de esquerda ou vice-versa, não nos faz inimigos, nós somos adversários, mas não inimigos. E eu posso respeitar e entender as suas ideias e não concordar com elas tão somente. Então, assim, nós nunca tivemos esse debate elevado no país, claro que não. Mas eu acho que nos últimos tempos piorou bastante.
Então, assim, ao invés da gente ter evoluído, eu acho que a gente involuiu. Então, eu acho que essa é a questão, né? Foi perceptível para você o quanto que nós temos uma dificuldade cultural de lidar genuinamente com a democracia? Ou seja, a democracia só é boa se você concordar comigo? Então, é complicado. E aí vem toda uma questão que nos falta mesmo culturalmente, né? Assim, que se você pensar assim, o que as pessoas entendem por política? Vou começar na base, assim, né? Assim, o que a pessoa entende por política? Por exemplo, você vê eu vejo minha mãe falar às vezes assim, quando chega um ano de eleição, a minha mãe fala assim, está chegando o tempo da política de novo. Então, assim, muitas pessoas entendem política como a época da eleição, que faz parte do processo político, com certeza. Mas o que é a política, afinal de contas? E para que ela serve? E como ela deveria ser? E como é que ela é, de fato? E como ela acontece? E ela acontece a partir de quê? Com quem? Fazendo o quê? Enfim. E numa democracia, porque democracia não é um lugar, né, onde a democracia ocorre, um lugar onde está todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, uma sociedade altamente apaziguada e tal. Como a democracia tem que caber tudo aquilo, claro, dentro, né, daquilo que é civilizado, daquilo que é legal, que é né, dentro do contrato social, tem que caber tudo, né? Tem que caber todo tipo de religião, tem que caber todo tipo de vertente ideológica, tem que caber todo tipo de orientação, enfim. E as pessoas têm que aprender a lidar com isso, né? Aprender a lidar com isso. Então, a democracia, em função disso, ela é quase que sempre um lugar onde as coisas estão fervendo, os debates estão acontecendo, enfim, dentro, né, do respeito, enfim. E nós não estamos, nós queremos impor sempre, né? Então, assim, olha, se eu sou de direita, eu quero acabar com a esquerda. Se eu sou evangélico, eu não quero a Umbanda, eu não quero o espiritismo. Se eu sou católico, eu não quero excludente, né? Exatamente. Eu quero dominar e eu quero impor. Então, eu quero impor. Então, essa questão, então, de conviver com as minorias, assim, no sentido de que, não, porque nós somos a maioria, então você que se adequa a nós. Olha só, sim, vocês são a maioria, mas a minoria, ela tem direitos, ela precisa ser respeitada e tal. E cada vez mais parece que as pessoas não entendem a democracia e não conseguem conviver com isso. É claro que você conviver com aquele que te confronta, com aquele que não pensa como você, aquele que discorda de você, aquele que tem outro estilo de vida e tal, isso nem sempre é fácil, mas é algo que tem que caber na democracia. E aí, talvez assim, porque quando você olha a história do Brasil, né, assim, desde que o Brasil tornou-se um país independente e você vai vendo assim, quantos períodos de democracia nós tivemos e quanto durou. Esse período que nós vivemos agora, de 1985 até agora, já é um dos mais longos períodos democráticos do Brasil, 30 e poucos anos. Então, tipo assim, olha só, quando você olha, né, alguns países europeus, os Estados Unidos, são 200 anos de democracia, 250 anos de democracia, 150 anos de democracia, quer dizer, já está bem maduro. E olha que a democracia, ela não tem um lugar onde ela chega e para, né, porque ela tem que se adequando aos tempos, aos novos valores, às novas configurações, enfim. Então, também nesses países, né, há muito debate, há muita coisa fervilhando. Mas nós, então, parece que nós estamos engateando ainda nessa questão da democracia, de entender a democracia, de viver a democracia. E como disse Churchill, né, a democracia... Ainda é ruim, mas é o melhor. É o pior tipo, mas excetuando todos os demais, né? Então, é difícil, mas nós precisamos continuar amadurecendo, insistindo nisso. Porque a democracia é boa, a democracia até é, de certa forma, encantadora, mas ela é complexa, mas ela é difícil, ela é complicada, ela não é fácil mesmo. E a alternativa a isso é infinitamente pior, né? A presença hoje é do deputado estadual Sérgio Majeski. A gente volta já. Voltamos com a presença do deputado estadual Sérgio Majeski.
Deputado, ainda nos reportando ao tema anterior, para depois entrar na outra pauta também que necessita ser discutida com você, hoje nós já temos... Você falou a respeito dos encantos da democracia, porque é bonito quando a pessoa entende a diversidade, o pluralismo e a diversidade que são inerentes à democracia, né? As pessoas, se todo mundo gostasse do verde, né? Lembrando uma velha frase, o que seria do amarelo? Exato. Né? Mas aí nós temos uma questão que é o seguinte, a gênese da democracia remonta às ágoras gregas, onde todo mundo chegava e discutia, debatia, você debatia, eu debatia, ele debatia, e o melhor argumento levava a galera. Isso. Arrastava a galera. Com o crescimento da população da urbana e da urbe, começou-se a trabalhar com a democracia representativa. Então a gente escolhia quem falaria por nós. Isso. E aí, desde lá, começam as decepções. Porque, na verdade, você está aqui até como uma exceção do programa. A gente não tem, por pauta, conversas regulares com políticos. Por quê? Porque a democracia representativa, ela parece que sempre o representante está mais ligado aos seus interesses do que aos do representado. Agora nós temos uma situação nova, com essas mudanças que estão acontecendo no mundo nos últimos 20, 25 anos, a partir do advento de uma tecnologia sem precedente. A evolução foi permanente e constante ao longo da história humana, desde a roda, do fogo, né, da imprensa. Mas depois da internet, realmente, nós tivemos uma ruptura com muita coisa. Então nós temos hoje no Brasil... certamente mais de 210 milhões de aparelhos celulares e certamente mais de 90% da população brasileira, mesmo os muito pobres, podem ter um telefone. Se as pesquisas para uma cidade igual Vitória contabilizam 3.000 entrevistas bem distribuídas em termos de amostragem, né? Essas 3.000 reproduzem o que seria a formação social da população da ilha. Mas se elas informam com muita precisão a opinião pública, você não acha que, de repente, a tecnologia da informação está recolocando a possibilidade da democracia participativa, em vez de representativa? Olha só, não sei, assim, nunca me debrucei sobre esse tema dessa forma. Eu acho que a internet, que para mim é a maior invenção de todos os tempos, assim, né? Mas ela trouxe toda essa complexidade. Então, da mesma forma que eu acho que nas redes sociais, através da internet, você pode provocar essa participação maior e que pode contribuir com a democracia, ela também dá espaço para aqueles que rejeitam a democracia, que rejeitam o que está aí e que causam uma grande confusão na cabeça das pessoas. Então, assim, é difícil fazer uma... Um CPF votar. Cada CPF tem direito a um voto. Pronto. Para simplificar o controle social. Não sei... Eu não sei se essas coisas resolvem, se isso melhora ou se isso piora. Assim, eu nunca pensei muito sobre isso, não. Mas assim, o que eu acho, Eustáquio, é que se a gente não tratar de entender como um país funciona e por que ele funciona dessa forma, nós vamos ter uma confusão cada vez maior. Porque, olha só, quando você chama as pessoas para votar, a cada eleição nós convidamos as pessoas, convidamos não, né? É obrigatório no Brasil, obrigatório em termos, né? Em termos, porque não é bem obrigatório. Então, assim, a pessoa vai escolher o prefeito e vai escolher o vereador. Quantas pessoas, quando votam para vereador, sabem qual é a função real do vereador? Agora, nós temos eleições gerais no país, deputado estadual, deputado federal, senador. Então, assim, quantas pessoas no Brasil que vão votar conseguem estabelecer de uma forma razoavelmente criteriosa qual é a função de um deputado estadual, qual é a função de um deputado federal e qual é a função de um senador? E como funciona esse sistema de poder no Brasil, incluindo os demais poderes e as outras instituições. Então você tem, na verdade, uma parcela muito pequena da população que é capaz de entender o funcionamento da máquina administrativa, da máquina política no Brasil. Então nós precisaríamos, desde a mais tenra idade, com uma educação, né, melhor do que essa que nós temos, preparar as pessoas. Ninguém ensina ninguém a votar.
Mas a partir do momento que eu entender o que é a democracia, qual a importância da política, quem são esses representantes, né, e qual é dentro de cada função, pelo que eles são responsáveis, etc. Então você pode amadurecer esse processo. E aí, como as pessoas votarão se através de um CPF ou não sei mais o que, eu acho que aí é secundário. Mas enquanto assim, uma parcela da sociedade não entender isso... Agora, por outro lado, também eu acho assim, que assim, uma parcela da população ela nunca vai votar pela coletividade, porque assim, não tem uma coisa no Brasil que as pessoas falavam assim, a culpa é porque os pobres não sabem votar, porque o pobre troca o voto por uma cesta básica, o pobre troca o voto por não sei o quê. Então, se você partisse do princípio que isso faz algum sentido dizer isso, então eu poderia dizer assim, olha, se você está falando dos pobres, significa que a classe média e a classe rica sabem votar. Então, assim, se a classe rica e a classe média sabem votar melhor do que os pobres, por que nós não temos um quadro político, então, muito melhor no Brasil do que nós temos? Na verdade, no livro O Futuro da Democracia, do Norberto Bobbio, ele fala sobre essa questão da democracia, e tem uma parte que ele fala muito sobre essa questão de que quando se criou essa forma de representatividade que nós temos, se imaginou, bom, agora não tem mais rei, não tem mais rainha, não tem príncipe, agora quem escolhe sou eu. Então, que dado esse direito ao povo, o povo sempre escolheria o melhor entre os melhores. Problema que tem aí, nem sempre são os melhores que se candidatam. O segundo problema, que o ser humano ele tende a votar muito mais pelos seus próprios interesses do que pelo interesse da coletividade. E isso não guarda uma relação obrigatória com o nível social ou o nível cultural das pessoas. Porque se você for pensar hoje assim, quantos % dos brasileiros votam pensando na coletividade? Olha só, eu vou votar em você porque eu sei do seu compromisso com a sociedade, eu sei da sua história, eu sei da sua capacidade, eu sei da sua probidade, etc, etc, e por isso você é melhor. Então assim, você vê o Congresso todo fragmentado, com bancadas, bancada religiosa, bancada evangélica, bancada católica, bancada do amianto, bancada da bala, bancada da agricultura, bancada de não sei mais o quê. Isso significa o quê? Então, assim, não deveria ter isso no Congresso. Nós deveríamos ter congressistas trabalhando em função do país como um todo e não de forma fragmentada, porque a partir do momento que eu estou trabalhando apenas para a agricultura, então eu estou trabalhando para os agricultores, eu não estou trabalhando por algo que faz sentido para toda a sociedade, apesar de toda a importância que a agricultura tem. Mas essa questão da bancada da agricultura não é pensando no país como um todo, ou qualquer outra bancada que exista. Então, eu acho que assim, a formação cultural no Brasil e com essa possibilidade de você formar isso, não elimina isso, mas eu acho que isso pode causar um aprimoramento, porque enquanto uma parte da sociedade não entender claramente, né, o que é a política, como ela funciona, quais são as funções de cada poder e de cada pessoa, vai ser muito complicado. Veja bem, a gente cai na sua praia educação. Você está falando, na verdade, no empoderamento, em prover às pessoas o senso de cidadania que lhes permita ter consciência de suas escolhas, correto? Correto. Mas eu estou falando da baixa qualificação histórica da nossa representação. Por isso que eu falo, se o povo tem que errar, que ele pelo menos erre ele mesmo escolhendo diretamente e não escolhendo quem vai escolher por eles, que escolhe segundo suas conveniências, como historicamente nós temos visto. Outro aspecto a considerar, nós temos a cultura corporativa no Brasil. No Brasil isso está muito inerente, muito enraizado na gente. No Brasil a gente acredita mesmo que a soma das partes pode ser maior que o todo. Né? Então, nesse aspecto é até legítimo a bancada do amianto, a bancada do evangelho, porque na medida do que existe um clima de salve-se quem puder, vamos guardar o nosso rebanho, né? Vamos cuidar da nossa seara, então isso vai se perpetuando. Eu acho que serão necessárias algumas rupturas, porque às vezes o processo, nossas elites não têm sido, né, deputado, historicamente dignas do nome, né? Porque eu acho que a natureza elitiza. Essa palavra é uma palavra um pouco... Ela é um pouco desdenhada e um pouco, às vezes, vista com um certo preconceito, mas a elite significa o conjunto dos melhores de um conjunto. Nas suas salas de aula, certamente, você tinha uma elite, você tinha os melhores. Em todo segmento, nas colmeias tem as elites, nas manadas tem as elites. Então, esse não é um segmento, não é uma questão discricionária. As nossas elites deveriam fazer o quê? Você citou Churchill, típico representante de uma elite. Uma elite que tinha visão de estadista, né? Isso. Que é o estadista, aquele cara que afronta
o conforto imediato da sociedade, que acredita piamente que a ideia que ele defende vai remeter a sociedade para uma condição melhor posteriormente. Está nos faltando muita coisa, né, deputado? O senhor vai seguir enxugando gelo, né? Olha só, eu acredito na política, eu acredito na boa política, eu acredito que ninguém faz nada sozinho. Agora as pessoas às vezes, né, você mesmo, antes a gente batendo um papo, você diz, você lembra o beija-flor no incêndio da floresta, alguma coisa assim? Então, e aí seria muito fácil eu agora dizer assim, olha só, Eustáquio, eu tentei, mas olha, a política é muito difícil, então eu me vi obrigada a fazer aquilo que todo mundo faz, fazer esse acordo, apoiar fulano, né, fazer um tomar lá da cá aqui, acolá, etc. Então, eu não abro mão disso, eu não abro mão dos meus princípios. Se isso, assim, porque às vezes as pessoas que desacreditam completamente da política falam assim, desdenhando, né? Falam assim, mas Jéssica, você acha que você vai chegar aonde fazendo isso? Assim, então, assim, chuta o balde, faz o que as outras pessoas fazem também, tá. Então, eu não sei aonde é que isso vai dar e só o tempo dirá. Então, assim, tem um ditado árabe que diz que quem planta tamareiras não come tâmaras. Né? Os descendentes que vão colher. Exato, porque uma tamareira demora 100 anos para frutificar. E se ninguém tivesse começado nada, assim, o tempo inteiro as pessoas... Ninguém teria comido tâmara. Se o cara andasse no cipó e tal, você, olha, esse negócio de tentar andar em outra coisa não vai dar certo, o negócio é andar de cipó e tal. Então, assim... Eu acredito, se isso é enxugar gelo ou não, eu acho que não é. Eu acho que uma parte da sociedade entende a minha mensagem. Existe aqui no Espírito Santo, em vários setores, gente que tenta me expulsar, porque quando você não se enquadra no métier, não se enquadra, né, no modus operandi do sistema de poder, o sistema está o tempo inteiro querendo te expulsar de qualquer forma. Então tem muita gente apostando em me vencer pelo cansaço, desde o meu primeiro mandato. Então, recentemente alguém me perguntou, mas por que você continua, apesar de toda essa batalha, apesar de tudo isso, né, da perseguição que você sofre e tal? Eu falei assim, olha, se não tivesse outro motivo, eu seguiria por teimosia. Para não fazer aquilo que as pessoas esperam que eu faça, né? Que uma parte das pessoas, o que essas pessoas esperam que eu faça, que é desistir, né? Desistir. Então, eu vou continuar e a gente na sociedade, Eustáquio, eu começo a pensar assim, você tem que ir tentando encontrar onde é que estão as boas pessoas e que têm bons propósitos. Ali no judiciário, ali no Tribunal de Contas. Encontrar as afinidades. Ali, e quem sabe uma hora a gente não consegue juntar as forças e seguir adiante, né? Deixa eu observar para você que a menção a bater prego em areia não é uma expressão como enxugar gelo, bater prego em areia. É um xiste, naturalmente, por causa da sua perseverança, né? Eu entendi. Mas é óbvio que o seu estilo também, e há uma aprovação social, tanto assim que você é um político vitorioso, né? Você foi o deputado mais votado no Espírito Santo, já está encerrando o seu segundo mandato, projeta um voo mais alto, você vem deputado federal agora. Deputado federal. Então, você vê o seguinte, que na verdade o seu estilo, você não é tão solitário como aparece, nem Dom Quixote como parece. É verdade. Né? Porque há quem uma reconheça. Parte da sociedade com certeza acompanha. Exatamente. E há nisso, inclusive, um aspecto interessante, né? Pressupõe uma qualificação do seu eleitorado. Porque um eleitor que percebe essa proposta do candidato, esse eleitor também tem discernimento, ou seja, a afinidade aí é legal. E é curioso, você falando sobre isso, assim, como assim, eu tenho eleitores, né, e pessoas que acompanham, tem parte das pessoas que me acompanham, né, pelas redes sociais que não são eleitores, mas que acompanham e gostam do meu trabalho. E assim, em todas as classes sociais, até pessoas que tiveram pouco estudo, muito humilde, às vezes eu encontro, elas falam, olha só, eu acompanho seu trabalho, eu gosto de ver você falando na Assembleia, eu gosto de ver como você defende as coisas. Então é interessante que também, assim, eu acho que eu encontrei também uma linguagem, né, que eu consigo me comunicar com as pessoas, independente de nível cultural. Aquele questionamento que você fez do orçamento do Estado com relação às rubricas de educação, by the way, a propósito, está sendo cumprido? Agora tá, né? Porque assim, nós ficamos lutando aqui muito tempo que o governo, tanto Artung quanto Casagrande, desviavam, né, uma parte dos 25% obrigatórios da educação para cobrir rombo da Previdência do Estado.
Então nós não conseguimos aqui, nós lutamos muito, eu falei, preguei no deserto na Assembleia, aí depois eu consegui fazer uma denúncia na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Isso foi para o STF, virou uma ação de inconstitucionalidade, só que foi para a mão da ministra Rosa Weber, ela ficou 3 anos enrolando com isso. Em 2018 eu consegui uma audiência com ela, fui lá falar sobre o panorama da educação e quanto esse dinheiro estava fazendo falta. Ela colocou isso para votação no final de 2020, quando por unanimidade os ministros reconheceram a inconstitucionalidade que existia aqui no Estado, e 2021 foi o primeiro ano, depois de 10 anos desviando esse dinheiro para outros fins, foi o primeiro ano que o governo do Estado voltou a investir integralmente os 25% na educação. Tá aí por que no ano passado o governo deu um reajuste diferenciado para os professores, né, de mais de 20% em média, retroativo, inclusive a janeiro. No final do ano deu aquele abono de R$ 6.500, graças a um trabalho que nós fizemos sozinhos, porque aqui eu não encontrei eco, que ninguém me apoiou em absolutamente nada, nem as pessoas ligadas à educação. Nem organizações ligadas à educação. E não foi nem suficientemente divulgado, né? Ou reconhecido. Não foi. Porque, assim, na verdade, Eustáquio, o dia que o STF, por unanimidade, fez cair essa inconstitucionalidade aqui do Estado, porque foram 6 bilhões de reais que foram desviados da educação ao longo dos 10 anos. Então, assim, isso deveria ter sido manchete de primeira página do jornal. Isso passou batida aqui. Alguns pequenos sites de notícias, né, comentaram e tal, mas, infelizmente, não foi. Deputado, encerrando uma perguntinha. Você mencionou aquela questão do retalhamento do Congresso, e é uma discussão política, assim, que trabalha na perspectiva de um discernimento do que nos importa de fato. O que nos importa é uma eleição para presidente ou uma renovação do Congresso com maior qualidade? Eu acho que nos importa as duas coisas, nos importa. Mas, assim, eu acho que um Congresso de maior qualidade talvez pode ser mais importante do que... Porque, assim, eu sempre dizia, Eustáquio, talvez pode ser um pensamento simplista, mas é assim o que eu penso. Se você tiver uma Câmara de Vereadores boa e o prefeito for ruim, a Câmara de Vereadores vai fazer o prefeito funcionar. Ou, no mínimo, neutraliza. O oposto não ocorre. Você pode ter um prefeito muito bom, mas se a Câmara de Vereadores for ruim... Vai atrapalhar. A mesma coisa vale por Congresso. Você pode ter o melhor presidente do mundo, mas se você tiver um Congresso muito ruim, as coisas não vão funcionar. Agora, se você tiver um presidente ruim, mas um Congresso majoritariamente bom ou razoavelmente bom, então o Congresso fará o governo funcionar. Né? Então, por isso, eu acho que a gente tem que estar preocupado com as duas coisas. Mas eu acho que, assim, hoje no Brasil, porque as pessoas ainda têm aquela ideia, né, do todo-poderoso e achar que o presidente, o governador... A visão patriarcal, paternalista da figura do E aí presidente. ela não se importa tanto, né, com quem ela vai votar, mas ela para o parlamento. Mas tem que... Eu penso assim também, daí a pergunta. Eu quero lhe agradecer muito, deputado, sua presença. Eu que agradeço o espaço, Eustáquio. Muito obrigado e estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. A presença do deputado estadual Sérgio Majeski. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar. Realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.